Olá, graça e paz. Você sabia que uma das coisas que Deus quer de você, Ele quer fazer duas coisas com você. Que você tenha conhecimento dEle e a outra, usar de misericórdia. Porque, meu amado, quando você conhece a palavra de Deus, você não é manipulada. Porque hoje tem empresários da fé. O que os empresários da fé vendem? Eles exploram o quê? O sofrimento das pessoas, justamente pelos que não conhecem. Conheça a palavra. Por exemplo, lá em Hebreus 7 está escrito, 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Deus está falando aqui na palavra. Se o judaísmo, a lei de Moisés, fosse perfeito, não seria necessário levantar outra lei. Se o sacerdócio levítico, Arão e Moisés, fosse perfeito, não necessitaria levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É Deus, um dos nomes de Deus do passado, Melquisedeque. Quer dizer, se Moisés, Arão e Levítico fosse perfeito, não seria necessário levantar outro sacerdote, Jesus. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, ou seja, mudou o sacerdote. Moisés não é mais Moisés, é Jesus. Mas é necessário mudar a lei, o judaísmo. Se mudou o sacerdote, diz, é necessário mudar a lei. Agora, não mais é a lei de Moisés, mas a lei da graça. É a graça. E o que as igrejas fazem? Eles mudaram o sacerdote de Moisés para Jesus, mas não mudaram a lei. Estão pregando judaísmo disfarçado de cristianismo. Sacrifícios, não faça isso, não faça aquilo, não pode, jejum, batismo em água, vigílias, nada disso aí, meu amado, existe mais. Isso aí era da lei, era para os judeus. O sacerdote, os ensinamentos, a doutrina para nós gentios é o evangelho da graça. Lá em João 16 diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, mudou o sacerdote, é necessário mudar a lei. Lá em Atos 20, Paulo dá um testemunho: em nada tem a minha vida por preciosa. Atos 20, 24. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça, do evangelho da graça de Deus. Então, meu amado, a maioria das igrejas estão enganando as pessoas com uma doutrina errada, pregando o judaísmo, uma doutrina que era para os judeus, que Jesus cumpriu essa doutrina, a lei mosaica. Em Romanos 10, 4, ele deu um final, revogou a lei. Ele disse, não é para tirar um tio, uma letra da lei até que se cumpra. Ele cumpriu a lei, deu um ponto final e introduziu a graça. E o que as igrejas fazem? Porque não tem conhecimento, tem só pastor de curso, não tem pastor de chamado, porque o pastor do curso ele vai querer aprender ele vai aprender, mas não tem a revelação do Espírito Santo. Já o pastor que tem um chamado, o Espírito Santo revela esses mistérios para ele. Ele tem uma unção, ele tem uma revelação divina no coração. Ele tem o véu foi removido dos seus olhos.
Lá no Hebreus 13:9 está escrito assim: não vos deixai levar por todo vento de doutrinas estranhas. Doutrinas estranhas. A lei de Moisés é uma doutrina estranha nos dias atuais, porque Jesus cumpriu ela e deu um ponto final. Romanos 10:4. É uma doutrina estranha. O Senhor disse: não vos deixe levar em redor por doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortaleça com graça, com o evangelho da graça. Deus diz: muda o sacerdote, Levítico, Arão e Moisés. Também mudou, agora é Jesus. Então mudou o sacerdote, muda também a lei. Não a lei de Moisés, mas a lei da graça. A lei mosaica é um espírito de obra, era um espírito de obras mortas para a carne. A lei era para a carne. Por isso que tem tanto escândalo nas igrejas, porque a lei não impede a pessoa de pecar. A lei não tira pecado. Já a graça, Romanos 6,14, diz que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. A graça nos ajuda contra o pecado. Está escrito, Hebreus 7,16, que não foi feito segundo o mandamento carnal. A lei de Moisés era o mandamento carnal para a carne, mas segundo a virtude da vida incorruptível, que é a graça de Deus. Muda seu sacerdócio, também é necessário mudar a lei. Saia, Deus disse aqui em Hebreu, tira o primeiro, tira a lei, para que Deus possa estabelecer a graça. Você jamais entenderá a graça se você estiver iludida com a lei no teu coração. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Bendito e soberano Deus. Eu oro a você pelas famílias, justamente, Pai, pelas famílias evangélicas que estão iludidas pelo judaísmo. Toda doente, toda infeliz, Pai, e suas vidas não mudam, porque o judaísmo não faz nada. O judaísmo condena, mata o pecador. Já a graça salva, cura e liberta. Eu venho lhe pedir, meu Pai, pelas famílias, e eu mando para os lares, o Salmo 107, versículo 20. Enviou, Senhor, uma palavra e salvou, curou, libertou daquilo que é mortal. Nos casamentos, repreendo todo espírito de divórcio. Na vida dos nossos filhos, repreendendo todo espírito de vício e morte prematura. E as pessoas que precisam de uma cura, eu declaro essas pessoas curadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Graça e paz.